Virgínia Fonseca fez o samba morrer ou virar meme? Criadores de conteúdo pegaram cortes do vídeo dela e editaram com a música da Alcione, Não Deixe o Samba Morrer. Resultado, explosão viral. Virgínia Fonseca, influenciadora, nascida nos Estados Unidos, foi coroada rainha de bateria da Grande Rio, escola de samba de Duque de Caxias, Baixada Fluminense, do Rio de Janeiro. A coreografia dela virou trend, centenas de milhões de visualizações, mas a pergunta que ninguém está fazendo é: ela sambou mal por falta de talento ou isso foi engenharia de atenção calculada? É isso que você não tem e que a Virgínia tem pra dar, pra vender, pra alugar, pra emprestar. E é por isso que eu bato palmas pra ela, sim, de verdade. Eu tô falando do samba no pé, do swing, do molejo, do molho? É claro que não. Aí tem que nascer de novo, de preferência em outro continente. Eu tô falando da confiança, da autoestima e principalmente da atitude. Você que empreende, você que presta serviços. Aquela liberdade, aquele reconhecimento financeiro que você merece está na comunicação que você não desenvolve, na presença digital que você não tem, naquele vídeo que você não faz ou faz de qualquer jeito. Então se exponha, solte sua voz, trabalhe o seu poder de fala, porque senão você vai continuar dando espaço para as Virgínias aí do seu nicho sambarem na sua cara. Magazine Luiza, Ambev, Natura, todas usando o meme dela em campanhas publicitárias. Valor estimado dessa exposição de mídia espontânea? Dezenas de milhões de reais. Nos próximos minutos eu vou mostrar como o meme virou arma de marketing e como o samba secular virou produto viral. Que preto, que branco, que índio, que branco, que índio, que preto, que índio, que preto, que branco, que preto, que branco, que índio, que preto, branco, índio, que branco, índio, preto, que índio, preto, branco, que. Tem um ditado italiano que diz: tira più um pelo de figa que um carro de boi. Love, love and love. Puxa mais um fio de cabelo da figa do que um carro de boi. Mas no Brasil essa figa não é qualquer uma. Ela precisa ser branca e de preferência loura. O que tem nesse chá, meu Deus? O chá da Whipping é diferente. E o otário com a caipira lá no pescando peixe. Eu não sei vocês, cara. Vocês podem gostar do outro casal. Eu sou casal Vivi Júnior. Futebol 2.0. Obrigado, Virgínia. Você vai fazer o Real Madrid ganhar 20 Champions agora. E nada melhor do que uma loura platinada que tem 50 milhões de seguidores, fatura 750 milhões de reais por ano e está estrategicamente posicionada na casa de um jogador do Real Madrid, que vale 150 milhões de euros. Ela se junta com o Vini Júnior, eu acho que eles estão ficando, com toda certeza estão namorando, mas ela falou, agora eu quero alguém que tenha uma visibilidade mundial. Sim. Aí eu me uno ao Vini Júnior, uma parte dos seguidores dele vem pra mim, porque segundo uma fonte, uns amigos que eu conheço, que tem acesso tem mais de 30 milhões. Kim Kardashian, Nossa, no Instagram. A Virgínia Fonseca, ela quer ser uma Kim Kardashian, ela quer ser reconhecida no mundo, ela não quer ser só reconhecida no Brasil. Entendi. É uma boa estratégia. É uma boa estratégia, eu só não sei se ela vai conseguir. Ainda tem gente leigo, inocente, né, achando que Virgínia Fonseca é mais rica do que Vini Júnior. Além das lorotas que ela é o pai da mentira, o Vini Júnior se tornou uma empresa. Tanto que tem Vini Júnior S.A. com mais de 11 clientes. Pagamento, tudo em euro. Isso sem tirar o contrato que ele já tem com o Real Madrid.
em euros. Caso você seja leigo com relação a euros, o euro vale hoje quase mais de 5 vezes mais do que a moeda brasileira. O que você viu nesse homem? Foi amor à primeira vista. Seu jeito peculiar de ser, aquele sorriso e todo aquele carinho, foi amor. Comenta aí sobre Virgínia e Vini Júnior. Coragem, né? Coragem, porque o Vini Júnior, ele é o pai do Jurandir. Ele não é feio normal, não. Mas se o feio tá aqui, ele ultrapassou a feiura. Gol! Vini Júnior! Quando essa figa branca, loura pratinada, se conecta a contratos como da Nike, Gatorade, PlayStation, Pepsi, também valer uma transferência para o Manchester City ou Barcelona, pode valer expansão da marca YouPink para a Europa inteira. O Vinícius hoje ele atingiu um tamanho, um status que ele é praticamente uma empresa, né? Então foi montado em volta dele, que é uma empresa, pode chamar da Vinícius Júnior S.A., né? Que inclusive tem lá um CEO, tem um CFO, faz toda a administração patrimonial da família imagem dele, que faz toda a administração das entregas comerciais que ele tem que fazer para os inúmeros parceiros, né, comerciais. Ele tem uma série de patrocinadores e que faz também a administração do instituto dele, né, e das atividades sociais dele. E assim como temos a nossa amada Anitta, que soube usar os seus orifícios para monetizar muito bem, Virgínia Fonseca está sabendo usar o fio de figa branco que ela tem. Meu time aí, cadê meu homem? O homem daquele tamanho, cadê ele? Ó a bala. Aquele! Amorzinho lindo, te amo, cara. Se você não viu a Xuxa e o Pelé junto, você tá vendo hoje. Vini Júnior e a Virgínia. A sensação do momento, né? Só existe uma diferença. O Pelé, quando pegou a Xuxa, não veio com os baixinhos. Mas o Vini vem com as Maria. Saiu na imprensa, Virgínia Fonseca já gastou 100 mil reais indo para Madrid. Passagens, hospedagem, passeios. E todo mundo inocente, né, fazendo chacota. Dizendo que ela tá desesperada, não é mesmo? Eu tô pedindo pra você, Virgínia, com todo o meu respeito, dentro do meu coração, deixa o Vinícius Júnior respirar um pouco, Virgínia. Porra, Virgínia. Você tá... O Vinícius Júnior tá dentro da casa do cara assim, ó. Virgínia, puxa o celular, Vinícius Júnior. Eu também sei. Virgínia puxou o celular, Vinícius Júnior se escondeu. O cara tá se escondendo dentro da própria casa, deixa o cara respirar um pouco. Aí o que vai acontecer dentro de campo? Ele tá se escondendo de tu até dentro de campo, mano. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Já cheguei. Estou em Madrid, já cheguei tem tempo. Na verdade, estava só arrumando as coisas. Arrumando as coisas, tomando banho. Estou aqui de banho tomado. E irei passar essa delícia. Tirei um cochilo de 1 hora. Acordei assustada. Porque... Vamos lá, que hoje são 2 lançamentos, amor. Pra iniciar, mês de outubro com o pé direito. Primeiro de tudo, o Vini Splash e o Real Aroma. Já veio com essa embalagem maravilhosa, que é essa coroa aqui em cima, em homenagem ao Real Madrid. E assim, eu quero ser uma porta, amor. Se isso aqui não for bom, pode ir sem medo. Inclusive, irei passar agora. Eu tô tão feliz. Tão feliz. Assim, eu acho que eu nunca estive tão feliz na minha vida. Enquanto Virgínia Fonseca abandona as filhas para gastar dinheiro, 100 mil reais investidos retorna, com um aumento de 15% nas buscas pela YouPink na Espanha. Nossa, eu não vejo a hora de dar uma sentada. Eita, de que... Virgínia? Não vejo a hora de dar uma sentada. Que foi isso, cara? Pessoal, a Virgínia, ela sempre se apresenta como uma pessoa que fala algo e se surpreende. A Virgínia tá aqui propagando a marca dela e fala uma coisa dessa. E existem pessoas que acreditam que foi do nada. Não foi do nada, pessoal. Viralizou. Não foi do nada. Agora, até que
ponto alguém se considera amar tanto a si própria ao ponto de falar que vontade de dar uma sentada na frente de várias pessoas, de um público do caramba que tava assistindo a live? Doutor Bruno, o que é que você tá querendo dizer? Eu tô querendo dizer o seguinte, que quando nós temos um sintoma comportamental que nos faz acreditar que precisamos suprir uma causa, que é eu preciso ser vista a qualquer momento, o nosso cérebro concebe a ideia que nós devemos aceitar muita coisa. Muita coisa. Existem muitas mulheres que aceitam o mesmo de coisa dentro do relacionamento porque o cérebro concebeu a ideia de que tem que aguentar. Só porque eu quero um alvo. Imagine a filha da Virgínia assistindo isso aqui. Pessoal, cuidado. Tá com Vini malvadeza? Será que a Virgínia tá com Vini malvadeza? Quem? Malvadeza. Quem? Malvadeza. Todo negão gosta de a lourinha, toda lourinha gosta de um negão. Oi, vai malvadão. Vai malvadão. Vai malvadão. Faz um gol na seleção. Oi, vai malvadão. Agora vou mostrar nesse exato momento o poder do engajamento. Não sei se você sabe, há 2 semanas atrás o YouTube fez uma atualização bombástica e você vai descobrir agora. Vá nos comentários agora e escreve Virgínia Fonseca mais uma palavra-chave. Essa palavra-chave tem que ter relação com o que você quer no futuro, para o próximo ano. Você vai colocar Virgínia Fonseca ou Vini Júnior. Se você for homem, coloca Vini Júnior. E mais uma palavra-chave. Pode colocar dinheiro, fama, loura. E se você for mulher, coloca Virgínia Fonseca, coloca filhos, dinheiro, prosperidade, protagonismo. Coloque que você vai ver algo surpreendente acontecendo a partir do momento que você deixar esse comentário. Faça isso agora! Agora! Eu tô na TV! Não interessa. Nesse momento você vai aprender a usar o controle remoto ao seu favor. Em vez de ficar aí estático, olhando o circo, vamos agora ter poder. Vamos gestir como essa história será contada. Você vai nesse momento escrever Virgínia Fonseca e mais uma palavra-chave. Não sabe o que é palavra-chave? Pesquisa no ChatGPT ou no Google com a nova função de inteligência artificial. Não é à toa que nesse vídeo eu falei de números. Vocês ouviram? Eu falei Vini Júnior, empresa. Escreve aí que você vai ver algo surpreendente acontecendo. Pode contar. Realmente tá feio, Virgínia. Tá feio mesmo. Eu não sei o que é pior. A Virgínia fazer tudo isso, né? Pra se mostrar, né? Pra Virgínia se mostrar. Eu não sei se quem é pior. Ou ela, ou a mãe dela com aquele sanfoneiro, né? 30 anos mais velho, que ela parece que é a avó do sanfoneiro, né? Eu não sei quem é pior. Quem tá no momento pior. Ou ela, aquela Margarete Serrão, né? Com aquele sanfoneiro 30 anos mais velho. Tá feio, Virgínia. Ando pra ela. Queria ver o Vini Júnior no posto de gasolina, aquele uniforme do Uniposto, com aquele bonezinho. Já é. Oi, dona Virgínia. Quer que troque o óleo? Né? Queria ver se ela ia olhar pra cara dele. Ia nada, não ia nem olhar. Né? Não ia nem olhar. Né? Porque o Vini Júnior, querendo ou não, ele é feio para crente. O privilégio de ser uma Virgínia Fonseca não se limita apenas ao algoritmo de mulheres padrão Virgínia Fonseca. A justiça também. Falando de bets, de jogos, onde você enriquece às custas da perda do outro. Mulheres privilegiadas, brancas, elas são tuteladas, o choro delas é entendido. Elas podem se fazer de bobas. Eu não entendi o que é. Elas usam rosinha, roupinha do Mickey. E todo mundo tá ali pra abraçar o choro da branca, não é mesmo, Lumena? Sim, me chamou a atenção que a dor de uma mulher fenotipicamente branca acionou um acolhimento e a dor de uma mulher fenotipicamente negra causou distanciamento da casa. Peraí, Lumena, se segura, se controla, Lumena, porque olha, o povo vai ficar com ranço de você. Cuidado, não toca na Juliette. Elas não estão acostumadas a sofrer. Eu vou falar mesmo, não. Elas acham que quando elas sofrem é uma injustiça do mundo e que elas são as mais sofridas na Terra. É porque elas não sabem o que é
nascer em um mundo onde não foi feito para elas. É esse mau costume que mulheres estilo Virgínia Fonseca elas têm. Elas querem tudo, elas querem largar o ex, mas ao mesmo tempo quer que o ex volte, pense nela. Ela fica zanzando, ela quer o crioulo, ela quer o jogador de futebol, ela quer o joguinho de azar, ela quer a marca, ela quer perfume, ela quer programa de TV, ela quer o corpo perfeito, ela nunca para. Ela é uma eterna insatisfeita, nada é suficiente para ela, não é mesmo? O meu hormônio é o hormônio do caça-níqueis. Quando a pessoa tá no caça-níqueis, o que vai acontecer? Eu vou ganhar? Vai dar 7777? Eu vou ganhar? É o hormônio dos videozinhos. E passa. Qual é o próximo vídeo? E passa. A mulher dopaminérgica é aquela mulher viciada no fazer, tá sempre fazendo. Essa mulher, ela quer saber o futuro dela. E se for outro homem? E se aquele homem for mais másculo? E se aquele outro homem for mais amoroso? E se aquele outro homem for mais rico? A Virgínia, a questão dela não é com homem bonzinho. Não, você tá errado, amigo. Mulheres dopaminérgicas, viciadas no fazer, amam homens imprevisíveis. Homens que as surpreendam, que sejam duros às vezes, amorosos de outras vezes, que as ignorem em outros momentos. Homem que ela fica, o que ele vai fazer agora? O que ele vai fazer agora? O que ele vai fazer agora? E se depois de tudo isso ainda tiver que correr atrás, aí essa é a mulher dopaminérgica. E você que tá querendo imitar a Virgínia Fonseca, cuidado. Se a sua skin não for aquela considerada inocente. Uma prova disso é que acabou de sair no Fantástico um babado de uma influenciadora que acha que pode usar a gravidez, colocar música gospel, né? Enquanto fica sacaneando os pobres, não é mesmo? Meu público é um público pobre. Áudios exclusivos revelam como uma quadrilha de influenciadores digitais fez fortuna com a miséria de pessoas humildes. Quando o rosto é de uma mulher preta, a base é a periferia, a mesma ostentação vira suspeita. A moldura é golpe, esquema. O Fantástico trata como caso de... Vocês sabem, né? Caso de xirindró. Já no Senado, na CPI das Bets, Virgínia Fonseca até selfie recebeu. Selfie, privilégio. Ela respondeu, né? Não é bem assim. Ela ficou indignada, né? E sabe qual foi o prêmio da Virgínia depois disso tudo? De ganhar com a desgraça do povo? Virou rainha da Grande Rio. Grande Rio, próximo daqui, do morro. Duque de Caxias, no ranking do estado, é o mais pobre. Pela primeira vez da vida dela, a Virgínia Fonseca veio aqui para Baixada Fluminense, não é mesmo? Para sambar na cara da gente, samba na nossa cara, não é mesmo? Essas mulheres brancas, elas adoram sambar na nossa cara, e samba na cara das pretas, e as pretas que são as vilãs, não é? Samba na cara, mas samba mesmo, e samba a outra lá que foi namorada do Ayrton Senna, e samba a outra branca lá que é ex-fazendeira, e samba a outra que casou com o Scooby, né, a ex-modelo, e elas sambam na nossa cara. Sabe quanto elas têm que lutar para aprender a sambar? Nada. Sabe quanto elas têm que lutar para entrar na escola? Nada, elas são convidadas. Elas não precisam. Aí, elas não têm obrigação de comparecer a todos os eventos da escola, elas não têm obrigação de seguir agenda. Pena que a esposa da Ludmilla não tem o mesmo privilégio, não. E foi canceladíssima quando falou da esposa branca do dono da escola. Ai, veio todo mundo protegendo. Ai, ela é tão fofinha, ela nunca se envolve em confusão e vem sair essa pardinha querer lacrar. Será que, gente, que não tinha nenhuma menina do sol da comunidade, alguma pessoa apta pra fazer aquela apresentação que teve na escolha de samba? Né? Será que não tinha? Se procurasse alguém, eu acho que vocês iam achar uma menina bem boa da comunidade para poder estar naquela posição. Deixa quieto. Então fica essa lição para você. Não ache que você
vai chegar, virar rainha, ganhar milhões de reais às custas da desgraça dos outros, e vai vir os políticos tirar selfie com você, tá bom? Não ache que você vai ser a musa, a ficante daquele dia de um jogador preto, porque ele não vê lucro em você. A solução é se adequar, colocar sua lace, virar uma Erika Hilton. Quanto mais branca a pele, quanto mais liso o cabelo, quem sabe você consegue engajar. Ao menos milhões de seguidores você vai ganhar. Vou deixar o link pra vocês, lembrando que é pra se divertir. Ela nunca tinha dito pras pessoas que tinha parado de divulgar, nunca falou isso. Mas sabe o que os fãs alienados vinham no meu direct fazer? Não vai falar porque Virgínia parou de divulgar, diferentemente de outros que já assumiram que foi fazer isso. Ela sentou na CPI das bets e tirou onda com a cara dos encenadores, porque ali não são senadores. Que pessoa vai fazer o que Virgínia fez e sair ilesa? Se fosse uma pessoa como eu, sairia linchada. Logo na sequência, body splash, porque tinha audiência. Assim como tinha audiência quando ela estava parida e que ela estava divulgando já da recepção da clínica. Provavelmente com os pontos ainda, a mulher divulgando bet. E nunca foi cancelada. Não perde seguidor. Ah, ela perdeu nada. As pessoas gostam. Então, como ela sabe que as pessoas são viciadas, a dopamina que ela oferece, ser perversa compensa. Porque ela pode fazer tudo isso e não vai dar em nada. As pessoas brigam, falam, mas ela continua tendo atenção. E como ela não tem nada pra oferecer, ela oferece maldade, porque isso gera fofoca. E essa fofoca nutre. Olha a cara que ela faz pra divulgar, ela ri. Que pessoa sabendo que o Brasil todo, porque a maior parte odeia essa atitude, vai ter esse cinismo. E tem mais, Zé Felipe, ex-marido dela, não ficou chorando em casa. Ele já apareceu com Ana Castela, cantora sertaneja, já está lançando música de casal, já está fazendo turnê juntos, já tem merchandise do romance deles, tudo em modo relâmpago. E todo mundo comenta, nossa, que rápido. Que casal lindo. O Brasil todo está olhando hoje para a vida pessoal do Zé Felipe, mas quase ninguém percebeu o que realmente está acontecendo. Durante muito tempo, a imagem dele parecia um reflexo do outro, um estilo caricato, exagerado, looks montados demais, uma personalidade que vivia quase sempre à sombra da antiga esposa. Era como se o artista tivesse se perdido espaço para a persona pública do casal. Mas agora, o Zé Felipe está fazendo um dos reposicionamentos de imagem mais inteligentes do show business brasileiro. E ele não está fazendo isso sozinho. Esse romance subliminar com a Ana Castela, que é um ícone nacional vista como a nora perfeita, é a peça-chave nessa construção. A gente não sabe se esse romance vai mesmo se confirmar, se vai pra frente, mas o fato é, como estratégia de marca e de reposicionamento, já é impressionante. O Zé entendeu que família é o que o Brasil quer ver. E a imagem ao lado dela conecta tradição, valores e futuro. Além disso, a força do sobrenome o acompanha. Filho de um dos sertanejos mais conhecidos do país, ele soube resgatar essa herança para fortalecer a sua narrativa atual. O que muitos chamariam de crise, ele transformou em estratégia. O famoso fez do limão uma limonada. Enquanto outros artistas criam personagens desconectados de quem realmente são, o Zé voltou às origens. Jeans, bota, camisa, tudo isso trazendo uma nova imagem, carregado de simbologia. O branding, essa imagem nova nós chamamos de ativação de arquétipos. E ele acionou 3 poderosos: o cara comum, o herói e o amante. Tudo calculado, né? Então a gente usa o romance, a gente abafa, né, a confusão do dinheiro, né, da desgraça alheia, e vamos falar de amor, e o Brasil vai parar pra ficar sabendo o que a branca, a loura, tá fazendo. Gravar com youtuber e tal, e aí eu cresci. E aí não tinha Zé Felipe, não tinha nada na sua vida. Não tinha Zé. E aí eu conheci o Zé, eu tinha 7 milhões no Instagram, quando eu conheci ele. A Virgínia é a prova viva que algumas mulheres se casam com o que o homem representa, usando-o como escada para o topo e escolhendo apenas fama e poder. Porque olha o padrão, começou com o Rezende, ganhou visibilidade, aprendeu a jogar o jogo e conquistou sua primeira projeção. Depois veio Zé Felipe, herdeiro de um império sertanejo, casamento, mais status, mais alcance, mais seguidores, e garantiu ainda mais o reforço de imagem. 3 filhos depois e mesmo assim ela não para. Só que esse tipo de ambição
não tem freio. Agora os rumores a ligam ao Vini Júnior, astro do futebol, mirando projeção internacional. E a mensagem é clara: para ela, relacionamentos não passam de estratégias. Ela não se envolve por amor, mas por oportunidades, sempre se aproximando de quem pode alavancar visibilidade e seus negócios. E aqui está o ponto que muitos homens se recusam a enxergar. Você nunca será o destino final de uma mulher que entra na sua vida pelo que você oferece e não pelo que você é. O homem que ignora isso vira descartável. Um degrau útil enquanto serve, mas descartável quando perde o valor. E às vezes você nem percebe estar do lado de alguém que finge ser parceira, mas que espera o próximo degrau aparecer. Ela vai se arrepender tanto, mas tanto, amiga, mas tanto, de ter se separado do Zé e de estar indo atrás do Vini, tentando mil emoções com o Vini. Vini é um jogador de futebol, galinha, passa-pau, com um monte de mulher em cima. Você acha que esse cara vai mudar os parâmetros, os valores da vida dele por causa da Virgínia? Para ele, Virgínia é só mais uma peca. Mais uma coisa, ó. Ela tá sendo um cara extremamente família, para tentar a sorte com um cara extremamente passa-pau. Ela vai ver a Ana Castela ocupar o lugar que era dela, na família com a Poliana, com o Leonardo, e aí o arrependimento vai bater. Só que existe um limiar aí. Existe um limiar que é onde o Zé não voltaria mais atrás. Esse limiar ainda não chegou, tá? Essa linha. Hoje, se a Virgínia quisesse, hoje o Zé ainda voltava com ela. Ali na frente. E Virgínia que prepare as guampas e o psicológico também. Porque esse relacionamento dela com o Vini não vai dar certo. É só uma ilusão tola da parte dela. Ela pode ser a peca de ouro da vida dele. Esse cara vai continuar saindo com um monte de mulher. E você acha que a Virgínia vai aturar isso? Aí quando o sonho acabar, ela vai olhar para trás e vai ver o Zé feliz com a Ana Castela. Tirando o Kaká, que é uma exceção, 1 em 1 milhão, todos os outros jogadores, minha filha, não conseguem segurar o pau dentro das cuecas. E é por isso que eu anuncio para você que nos próximos 90 dias eu vou começar um desafio e peço que você se inscreva para acompanhar. Eu vou tentar lançar o primeiro portal pioneiro de ensino no digital para mulheres pretas, pardas, periféricas. Ai, a Branca vai falar! Ai, mas eu não sou preta! Eu não sou parda! Meus pais são pretos, então eu me considero preta. Minha mãe é preta, então eu me considero preta. O meu pai é preto, então eu me considero preta. Minha avó era magra, então eu me considero magro. É essa mania que as pessoas têm, né? Elas querem protagonismo até na dor. Assim, eu fico até constrangida de falar que eu quero criar um portal para mulheres pardas, pretas e periféricas, porque você exatamente vai se olhar e vai falar: ah, mas eu não sou parda e preta. Mas já tem, gente. Olha, influenciadores milionárias brancas, já tem. Coaches brancos. Vou mostrar um vídeo aí que tá mostrando o início da Virgínia Fonseca. Aí, ó. Todo mundo usa como motivacional. Eu acho bacana, mas tem um detalhezinho que você não prestou atenção. Quando Virgínia Fonseca começou, ela estava num apartamento. Ela tinha água encanada. Eu gravo com o meu celular, porque assim... Tá começando mais um Sabadão com a Virgínia! Isso que a gente precisa de simplesmente parar um pouco. E aí? Basicamente, eu tenho uma missão. A minha missão é educar. Ela não estava tendo que enfrentar calor. Ai, mas ela não tinha um microfone. Não tinha. Mas levou 1 minuto para ela se escorar no macho, fazer dancinha e todo mundo bater palma. Se uma preta faz dancinha e bate palma, ela vira bobo da corte, do job ou ridícula. Então, pessoas, vou contar uma coisa pra você. Vocês já têm o seu protagonismo.
Eu não preciso abraçar o mundo inteiro. E outra coisa. Você era muito pobre também, não era? Muito pobre não, mas Você assim... era pobre. Eu já vi que você era pobre uma vez, lugar pobre que você morava. Não. Não era muito? Eu não era muito pobre, não. Mas era pobre, é só tirar muito. Mas eu não podia ter tudo que eu queria. Pobre. Culpa não é pra ninguém. Ah, Lívia, você só quer preta, periférica. Não, você vai vir, só que o protagonismo não vai ser pra você. E as que são pretas, pardas e periféricas, não quero, chororô. Tá na gravidez compulsória? Reage, que eu não vou ficar nessa narrativa. Eu pergunto sobre você e você fala sobre o marido. Eu pergunto sobre os seus sonhos, você fala sobre os seus filhos. Eu pergunto sobre o seu tempo, você fala que tem que cuidar do fulano, do ciclano, tem que servir cafezinho, tem que limpar o chão. Assim, basta. Então, assim, eu não tenho condições emocionais para poder... Eu tenho que me levantar também. Eu tô ali aproveitando o meu processo de crescimento para você vir junto comigo. Agora, se o cara vai te embuchar todo ano, se você não tá entendendo o que eu tô falando... Mulher, você se previne, você já tem filho sofrendo. Deixa eu te falar primeiramente, minha linda. Qual foi o dia que você viu meus filhos sofrendo? Aqui em casa pode ter só arroz branco, mas eles estão comendo. Entendeu? Sofrendo é quando você não tem nada. Se você vai ficar com desconfiança, rivalidade, rindo da minha cara, elogiando o seu macho porque ele é diferente de outros, eu também não quero saber. Não tenho tempo. Se engane sozinha. E deixa aí nos comentários a palavra-chave, vai te ajudar. E nos próximos 90 dias, anota aí. Você vai ver uma jornada épica de como uma pessoa que não tem o skin que o algoritmo quer, tentando, que eu não sei se eu vou conseguir, fazer algo inédito no Brasil. Sozinha, no morro e sem passar a perna em ninguém. Sem ostentação e, infelizmente, sem a Lacey Loura.